Quem desvaloriza espera reação, espera explicação, espera esforço para provar valor, porque é assim que o jogo sempre funcionou. Mas existe um movimento simples, silencioso, quase invisível, que muda completamente a dinâmica. Um movimento que não grita, não confronta, não implora, e exatamente por isso destrói o controle de quem te diminuiu. Pouca gente tem coragem de fazer isso, porque exige força interna real. Se você quer entender, fica até o final. E se esse conteúdo fala com você, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Quem te desvalorizou não fez isso por acaso. Desvalorização é sempre um teste de limites, um teste de postura, um teste para ver até onde você aceita menos do que merece. Quando você reage tentando explicar seu valor, você falha no teste, porque valor não se explica, valor se sustenta. E quem não entende isso, acaba se humilhando tentando ser reconhecido. O que quase ninguém conta é que a maior humilhação para quem desvaloriza não vem de palavras duras, nem de vingança, nem de confronto. Vem da retirada total de acesso. Não físico apenas, emocional, mental, energético. Quando você para de se justificar, algo quebra, porque a pessoa perde o palco, perde o controle, perde a sensação de superioridade. Existe um erro comum que mantém pessoas presas nesse ciclo. Acreditar que se fizerem mais, serão valorizadas, se forem mais compreensivas, mais disponíveis, mais pacientes. Isso nunca funciona. Quem desvaloriza interpreta esforço extra como fraqueza, como permissão, como confirmação de que pode continuar. O único movimento que muda tudo é simples, mas exige maturidade. Você para de reagir, para de explicar, para de se ajustar e volta sua energia completamente para si, sem anúncio, sem ameaça, sem discurso. Essa mudança interna altera a dinâmica de forma brutal, porque agora não há resposta para explorar. O estoicismo ensina algo que dói ouvir. Ninguém te desvaloriza sem a sua participação. Não no início, mas na manutenção. Quando você aceita menos, você ensina como deve ser tratado. Quando você se afasta em silêncio, você ensina que o acesso acabou. Quem te desvalorizou espera que você sinta, que você demonstre incômodo, que você tente corrigir a percepção dele. Quando isso não acontece, surge um desconforto profundo. Porque agora, ele não sabe onde está pisando. Não sabe se ainda tem poder. Não sabe se ainda importa. A humilhação real não é ser atacado. É ser ignorado com postura. É perceber que você não precisa mais daquela validação. Que você não ajusta mais seu comportamento para caber. Que você não negocia mais sua dignidade. Isso desmonta qualquer jogo psicológico. Existe uma diferença clara entre indiferença fingida e indiferença real. A fingida ainda observa, ainda espera reação, ainda quer causar efeito. A real não quer nada, e por isso é devastadora. Quem desvaloriza sente quando perdeu acesso emocional, mesmo sem saber explicar. Quando você faz somente isso, se retira internamente, algo muda. A pessoa começa a questionar, começa a sentir perda, começa a tentar recuperar o controle, não porque te valoriza de verdade, mas porque odeia perder poder. E é aí que o jogo vira. Você não precisa humilhar ninguém. Quem se humilha é quem precisa implorar por atenção depois que perdeu o controle da situação. Seu silêncio, sua postura, sua ausência de reação fazem todo o trabalho, sem desgaste, sem drama, sem baixar seu nível. Enquanto você tenta ser visto, você se diminui. Quando você se sustenta em silêncio, você cresce. E quem te desvalorizou percebe tarde demais
que perdeu algo que não pode mais acessar. Não porque você atacou, mas porque você saiu do jogo. Isso, para quem vive de desvalorizar os outros para se sentir maior, é insuportável. Quem desvaloriza precisa sentir superioridade para se manter confortável. Precisa perceber que o outro ainda busca aprovação, ainda se explica, ainda tenta consertar algo que não quebrou por culpa própria. Quando você para, o chão some. A pessoa começa a se perguntar se passou do limite, mas não por empatia, por perda de controle. Existe um detalhe que quase ninguém entende. A mudança não acontece quando você anuncia limites, acontece quando você age como se eles já existissem. Limites declarados ainda são negociação. Limites vividos são encerramento. E quem desvaloriza odeia quando não há espaço para barganha emocional. O silêncio que funciona não é vingativo, é estruturado. É quando você não some para punir, mas se recolhe para se recompor. Quando sua atenção deixa de estar disponível. Quando sua presença deixa de ser garantida. Quando seu tempo não é mais entregue de graça. Isso muda tudo. Quem te desvalorizou estava acostumado com acesso fácil. Com resposta rápida, com justificativas, com tentativas de alinhamento. Quando isso desaparece, surge um vazio, um desconforto que não pode ser resolvido com uma conversa. Porque não há conversa, não há reclamação, não há cobrança, só ausência de acesso. O erro mais comum é achar que se afastar é fraqueza, que o outro vai ganhar, que você está fugindo. Isso é ego falando. Força não é confronto. Força é não precisar se provar. É entender que nem todo espaço merece sua energia. O estoico não se afasta por orgulho, se afasta por clareza. Ele entende que insistir onde não há respeito é se auto-humilhar. E quando você corta isso, você se preserva. Preservação não é covardia, é inteligência emocional. A mente de quem desvaloriza entra em conflito quando percebe que você não reage mais nem por dentro. Não pergunta, não espera, não se ressente. Porque ressentimento ainda mantém vínculo. Neutralidade encerra. Existe um momento em que a pessoa tenta provocar. Um comentário. Uma ironia. Uma aproximação confusa. É o teste final. Quem não entende, reage e volta ao ciclo. Quem entende, mantém postura, não responde no mesmo nível, não se explica, e isso aumenta ainda mais o desconforto do outro. A humilhação que acontece não é pública, é interna. É perceber que você não está mais disponível para ser diminuído, que você não entra mais no jogo, que você não valida mais o papel que o outro criou para si. Quando você faz somente isso, mantém sua energia consigo, algo se inverte. A pessoa começa a sentir falta, começa a tentar se reaproximar, não por mudança real, mas porque perdeu o controle da dinâmica. E quem vive disso não suporta. O poder silencioso está em não correr atrás do respeito. Respeito verdadeiro surge quando você não aceita menos, não porque exige, mas porque se retira. A retirada consciente é a forma mais clara de comunicação que existe. Você não precisa anunciar que mudou. Quem precisa saber vai sentir. Sua postura muda, sua presença muda, sua disponibilidade muda. E isso comunica mais do que qualquer discurso. Quem te desvalorizou não vai implorar por perdão. Vai implorar por acesso, por reação, por importância. E quando isso não vem, a humilhação acontece sozinha, porque agora ele percebe que não está mais acima, está fora. E tudo isso acontece porque você fez somente uma coisa: parou de entregar valor para quem não sabia sustentar.
Existe um ponto exato em que a dinâmica se rompe de vez. É quando quem te desvalorizou percebe que você não está mais reagindo nem internamente. Não revisita conversas, não cria discursos mentais, não imagina respostas, não ensaia explicações. Esse é o momento em que o controle acaba, porque agora não há mais onde se apoiar. Quem desvaloriza costuma confundir acesso com poder. Enquanto você está disponível, ele se sente acima. Quando você se torna inacessível emocionalmente, a hierarquia invisível se desfaz. E isso gera um tipo de pânico silencioso. Não é medo de te perder, é medo de perder a posição que ocupava na sua mente. Existe algo profundamente desconfortável em perceber que você não é mais referência emocional para alguém, que suas atitudes não geram mais impacto, que sua opinião não pesa mais. Para quem construiu o ego em cima disso, é devastador, e é nesse momento que começam as tentativas de retorno. Mensagens confusas, aproximações sutis, mudanças de tom. Tudo isso não é arrependimento, é reposicionamento estratégico, é tentativa de recuperar o lugar perdido. E aqui mora o perigo, porque se você reage, mesmo que pouco, o jogo recomeça. O estoico entende que não se negocia com quem te desvalorizou, não porque é orgulhoso, mas porque já houve uma resposta clara, a retirada. Voltar a dialogar emocionalmente seria contradizer a própria postura. Seria ensinar que basta insistir um pouco para recuperar acesso. A verdadeira humilhação acontece quando você não precisa se proteger, quando você pode estar presente sem se expor, quando não há tensão no corpo, quando não há expectativa no olhar. Isso mostra que o outro não tem mais poder algum, nem para ferir, nem para influenciar. Muita gente confunde frieza com força. Frieza ainda carrega rigidez. Força carrega estabilidade. Você não endurece, você se estabiliza. E estabilidade é inatingível para quem vive de provocar desequilíbrio nos outros. Quando você faz somente isso, mantém-se firme no próprio eixo, a percepção muda. Quem te desvalorizou começa a se sentir pequeno, não porque você o diminuiu, mas porque perdeu o contraste. Antes ele parecia grande porque você estava abaixo. Agora, vocês não estão mais na mesma escala. Existe também o efeito do tempo. A ausência prolongada de reação cria uma ferida narcísica. Não há encerramento, não há vitória. Não há reconciliação, só o fato cru de que você seguiu. E seguir para quem esperava submissão é humilhante. O silêncio consistente comunica algo brutal. Você não precisa mais, nem da validação, nem da presença, nem da opinião. Isso desmonta qualquer tentativa futura de te diminuir. Porque agora você já mostrou sem palavras que sabe ir embora por dentro. Quem te desvalorizou não implora em voz alta, implora em gestos, em tentativas, em aproximações mal disfarçadas. Implora para voltar a ser relevante, para voltar a importar, para voltar a causar efeito. E quando não consegue, a humilhação se consolida. Você não venceu uma pessoa, você saiu de uma posição. E sair da posição errada muda tudo. O poder não está em dominar o outro, está em não permitir que ninguém domine você. Quando você entende isso, não há mais esforço, não há mais estratégia, só coerência. Você age alinhado com o próprio valor, e quem não soube sustentar esse valor, fica para trás. Não como inimigo, mas como alguém que perdeu acesso. E isso, para quem te desvalorizou, é o golpe mais profundo que existe. Chega um momento em que tudo se estabiliza. Não há mais tensão, nem expectativa, nem curiosidade sobre o que o outro pensa.
Você não precisa vigiar seus próprios impulsos. Não precisa se conter, porque não há mais vontade de reagir. Esse é o sinal definitivo de que o movimento funcionou. Quem te desvalorizou, ao perceber isso, entra em um estado estranho. Não há mais onde provocar. Não há mais onde testar. Não há mais retorno emocional. E sem retorno, o comportamento perde sentido. O que antes parecia controle vira vazio. A maior humilhação não é ser rejeitado, é ser irrelevante. É perceber que você não ocupa mais espaço nenhum, nem positivo nem negativo. Simplesmente não ocupa. Para quem construiu poder diminuindo o outro, isso é devastador. Você não precisou se elevar acima de ninguém, apenas saiu do lugar onde era diminuído. E isso muda toda a leitura da situação. Não há revanche, não há discurso, não há explicação, apenas consequência. O estoicismo ensina que você não deve carregar aquilo que não te fortalece. Quando você escolhe se retirar emocionalmente, você não está fugindo, está preservando, está escolhendo dignidade. E dignidade não pede permissão. Existe um respeito que só surge depois da perda. Quando o outro percebe que não tem mais acesso, começa a medir o que perdeu. Mas, nesse ponto, você já não está mais negociando. Já não está mais disponível para ser reavaliado. A mudança real não é no comportamento do outro, é no seu. Você não reage, não se explica, não se justifica, não tenta corrigir a percepção de ninguém. Você apenas mantém coerência com o próprio valor, e coerência é algo que não pode ser contestado. Quem te desvalorizou não vai admitir, não vai reconhecer em palavras, mas vai sentir. Vai sentir na forma como te olha. Na forma como tenta se aproximar, na forma como evita te diminuir novamente, porque agora sabe que o custo é alto. Você fez somente isso. Retirou sua energia, seu tempo, sua validação. E isso foi suficiente. Não porque você é manipulador, mas porque parou de se colocar em posição vulnerável. No fim, não houve humilhação pública. Houve um ajuste silencioso, um reposicionamento interno. Você voltou para o próprio eixo, e quem não soube lidar com isso ficou para trás. Essa é a verdade que poucos aceitam. O maior poder não está em reagir, está em se retirar com postura. E quando você entende isso, ninguém mais consegue te desvalorizar sem perder algo em troca.